Quando sabemos quem nós somos em Deus, temos a nossa identidade definida nele, porque Ele que nos criou e nos projetou, e Ele é a melhor pessoa que pode nos definir de verdade, porque Ele sim sabe quem realmente nós somos. E quando nós temos essa convicção em nosso coração, estaremos protegidos de toda e qualquer influência ou opinião que queira nos desconstruir. Eu me lembro de João Batista. Aquele homem sabia quem ele era. Ele entendeu o seu chamado, o seu propósito e a sua identidade em Deus. E não se deixou ser influenciado. Aquele homem, quando nós lemos a sua biografia, nós não vamos encontrar ele fazendo descer fogo do céu como Elias, ressuscitando algum morto como Eliseu. Mas isso não mexeu com a sua estrutura emocional para querer questionar a Deus. Ah, Senhor, eu como profeta não realizei nenhum milagre, eu como profeta não curei ninguém, eu como profeta não realizei obras extraordinárias. Não, ele não se preocupou com essas coisas, porque ele nunca quis ser quem ele não era, quem ele não foi chamado para ser. Ele sabia quem ele era e ele tão somente foi quem Deus o chamou para ser e cumpriu esse propósito com excelência e com fidelidade. Certa vez chegaram para ele e perguntaram: você é Elias? Você é um profeta? E ele respondeu: não, porque eu sei quem eu sou e eu não sou nenhum desses que vocês desejam que eu me pareça. Eu sou tão somente a voz que clama no deserto. Essa foi a resposta de João. E eu acho interessante nessa resposta, porque ele não disse eu sou uma voz, mas ele disse eu sou a voz. Ele com isso deu a entender claramente de que ele não era mais um, mas ele era a única voz. Você é único, cada um de nós. Se você olhar em relação à sua digital, você vai perceber que não há ninguém com a digital igual à sua, porque você é único. João sabia quem ele era, e ele sabia que ele era único e que ele não era nenhuma outra pessoa, nem desejou ser e nem se deixou levar pela influência de ninguém, porque ele sabia quem ele era em Deus. Ter essa convicção, ter essa certeza vai nos proteger, vai fazer toda a diferença, porque além de termos essa compreensão de quem realmente nós somos, vamos também entender qual é o nosso real propósito, chamado, e iremos avançar para ele e nada nem ninguém vai nos parar. João disse: eu sou a voz do que clama no deserto, e é o que eu fui chamado para ser e para fazer, e é o que eu vou fazer com fidelidade até o fim dos meus dias. E foi o que ele fez. Ele andou em fidelidade, ele cumpriu o seu propósito até os últimos dias da sua vida e não se deixou levar por influência de ninguém, pela opinião contrária de ninguém. E o resultado disso vem naquilo que Jesus fala ao seu respeito. A palavra nos diz, lá em Mateus 11:11, o próprio Jesus, ele dá testemunho de João, pois ele diz que de todos que nasceram de mulher, nenhum era maior que João. Como assim, Jesus? Mas Elias fez descer fogo do céu, mas Elias orou e não choveu durante 3 anos e meio, mas Eliseu ressuscitou mortos, Jesus, mas Moisés abriu o mar. Como assim, Jesus? Jesus disse: isso mesmo, não há ninguém maior do que ele, nascido de mulher, porque não é a realização dos milagres, é a realização de grandes prodígios ou maravilhas, não é você ser um grande influente, não é você ter muitos seguidores, não é se você está no púlpito pregando, não é se você ora e pessoas são curadas, não é se você é o dono de uma grande empresa, não é sobre essas coisas, mas é sobre saber quem realmente você é e o propósito que Deus tem para você e você cumpri-lo com fidelidade. Foi o que João fez. João foi fiel ao seu chamado, ao seu propósito e honrou até o último dia de sua vida. Defina em Deus quem você é
e qual é o teu propósito e avance nesse chamado. E ninguém vai parar você. E ninguém vai impedir você de ir além. Pessoas vão tentar te parar, pessoas vão tentar falar para você que você não deve prosseguir, que você não deve ir além. Mas saiba de uma coisa, quando você sabe quem você é, você não vai ficar com opiniões contrárias, você não vai ficar com as sugestões dos outros, mas você vai permanecer firme no teu propósito. João não teve crise de identidade em momento algum, porque ele tinha a convicção em seu coração de quem ele foi chamado para ser e qual era o propósito que ele tinha para realizar nessa vida, e foi o que ele fez com fidelidade, com excelência. Ele honrou o seu chamado. Da mesma forma, você é chamado por Deus para cumprir um propósito. O salmista Davi diz que o Senhor que nos formou no ventre de nossa mãe e que Ele já escreveu os nossos dias no seu livro, há um propósito eterno para que você possa cumpri-lo. Há um chamado de Deus para a sua vida. Há algo que Deus conta com você e só com você para realizar. Seja fiel ao chamado, seja ele qual for, porque é isso que vai contar. Não deixa ninguém parar você, não deixa ninguém impedir você de ir além. Não permita que nem você mesmo venha lhe paralisar, porque há algo maior, há um chamado, há um propósito muito maior, é um propósito eterno que Deus conta comigo e com você para que se realize, para que venha se cumprir, porque não é sobre apenas a minha pessoa, nem apenas sobre você, mas sobre o reino, que é muito maior do que eu e você. Entenda isso, compreenda isso e não se deixe ser influenciado de forma errada, mas viva o chamado e o propósito que Deus tem para você. Entenda quem você é. Você é filho, você é filha de Deus. Vocês são herdeiros de um reino eterno e foram chamados para representar Jesus sobre essa terra, para ser uma resposta de Deus para outras pessoas, para influenciar e não se deixar ser influenciado, para tocar a vida de outros e fazer toda a diferença na vida das pessoas. Nós fomos chamados com um propósito que é além daquilo que podemos imaginar ou pensar, que vai além da nossa habilidade de poder realizar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Mas saiba, Ele nos capacitará com a sua graça para cumprir aquilo que Ele nos chamou para realizar nessa vida, nessa existência, e por fim podermos desfrutar da eternidade que nos aguarda. Então viva o teu chamado, viva o teu propósito, entenda quem você é em Deus e avance conforme essa convicção em teu coração, e nada nem ninguém vai poder parar você. Nada nem ninguém parou João, nem as opiniões, nem as influências, nem aqueles que achavam-se maiores ou melhores do que ele, mas ele foi até o fim e cumpriu o seu chamado com excelência. E alguém pode dizer, mas mataram João, mas pararam João. É um grande engano. Ele disse, eu não sou Elias, eu não sou um profeta, eu não sou um Cristo, eu não sou um homem mortal para que a minha vida possa ser tirada. Eu sou uma voz, e a voz dele continuou ecoando e ecoa até hoje para todo o sempre, porque era o que ele é e ele continua sendo. Você entende isso? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.